Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa reunião de hoje, por esse momento. Hoje é um culto, Pai, de ensino, um culto doutrinário, um culto de alinhamento para as nossas vidas, Pai. Debaixo de uma instrução do Teu Espírito que eu recebi, e eu quero seguir nessa nuvem. A Tua palavra diz: quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem caminhava, eles caminhavam. Eu vejo uma nuvem de uma estação parando sobre a nossa igreja. De instruções, de direções, de alinhamento, de correção, de edificação espiritual. Agora eu te peço a ajuda do Teu Santo Espírito para debaixo dessa estação que nós vamos entrar a partir de hoje. Sabedoria, inspiração, para que eu possa fazer as colocações, os exemplos, da forma que o Senhor quer. Peço que o Teu Espírito se mova sobre essa igreja, dê-nos sabedoria, nos instrua, nos guie, em nome de Jesus Cristo, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor quer que seja alcançado. Eu creio em fincar raízes, estruturas emocionais, espirituais. Eu creio em alinhamento, eu creio em liberação de perdão, eu creio em mágoa caindo por terra. Eu creio no fortalecimento agora para o crescimento, na maturidade que o Senhor quer para o Teu povo e para a Tua santa igreja. Assim eu oro, assim eu te agradeço. E eu repreendo todo laço, toda fortaleza, toda obra maligna, no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Amém. Pode tomar seu assento. O pessoal do louvor pode sentar. Pessoal, eu estou seguindo uma direção do Espírito de ensino. Amém? Queria agradecer pela presença do pastor Miqueias. Tive a oportunidade de conhecer agora, não foi? Conversei com ele pelo telefone, congrega lá em Arco Verde, pastoreia em Tupanatinga. Ele já me disse que é um pouco próximo. Está de passagem aqui em São José, volta amanhã, está de passagem em São José, trabalho, e ele teve a direção de cultuar hoje conosco. Eu disse a ele: rapaz, você fale antes, que é para você nos ajudar. Amém. Mas de qualquer forma ele vai estar recebendo junto conosco. Não é? Então nós estamos num tempo estamos entrando hoje, viu? Estamos entrando hoje. Eu orei ao Senhor, o Senhor traga só as pessoas que for para ouvir mesmo a mensagem de hoje. Né? Porque às vezes é necessário ser as pessoas certas. E eu vejo as pessoas certas para ouvir. E eu vejo a percepção que eu tenho no Espírito é mesmo a nuvem mesmo. Quando a nuvem parava, quando os israelitas estavam caminhando no deserto para a terra prometida, quando a nuvem parava, eles paravam, era um sinal de Deus. Quando a nuvem andava, eles andavam. E eu vejo a nuvem parando numa estação de direcionamento para as nossas vidas. Em alguns cultos, o Senhor até falou comigo, né? Eu gosto muito de colocar os ministros para ministrar, ver o desenvolvimento, a maturidade, o crescimento, receber também. Mas o Senhor falou no meu coração: fique um tempo ministrando na igreja. Nas quintas e nos domingos eu vou obedecer essa direção. E Ele me deu uma palavra hoje. Eu notei no caderno, em cima dessa palavra eu comecei a trabalhar esse estudo. É um estudo, é uma ministração, mas eu vou deixar também meu coração livre, como eu sempre faço.
Mas a palavra que o Senhor me deu para essa estação de alguns cultos, seja domingo, seja quinta, traga a igreja para perto, em submissão, obediência e amor. Então eu me vi com os braços abertos, com o rebanho, né, que é as ovelhas, para trazer para perto. Colocar a igreja em submissão, não só em submissão, né, a obediência que tem a ver com submissão, e acima de tudo em amor. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. Se não tiver amor, a fé pode ser travada. E a gente sabe muito bem que amor não é só dizer eu amo. Porque o amor do tipo de Deus, que é igual andar em fé. Eu ando em fé, eu ando em amor. São decisões, independente daquilo que eu sinto. Independente da minha emoção, da minha alma, eu decido. Eu decido perdoar, eu decido esquecer. Tem até um livrozinho que cadê Kleber? Comprou. Mostra aí o livro. Ele disse que ia até ler, e eu vou ler também. Acho que eu não li esse livro, vou até dar uma olhadinha. É um livretozinho. É bom ele mostrar aqui, ó. Do irmão Rei. Aprendendo a esquecer. Como perdoar a maneira de Deus. Então, é nessa nuvem que a gente vai caminhar. Porque eu não quero uma igreja que diz que anda em fé, mas não está andando em amor. Não vai travar, não vai funcionar não. Precisa fé, mas precisa andar em amor. A fé opera pelo amor. E amor não é sentimento, vocês sabem disso. Amor é decisão. É decisão. Decisão de perdoar quando eu não estou sentindo vontade. Decisão de abençoar quando eu não tenho vontade. Amém? Decisão de pagar o mal com o bem quando eu não tenho vontade. Amém? Isso é andar em amor. Eu me lembro na época, quando nós tínhamos começando a igreja pequenininha lá embaixo, que a mensagem Pastor da Fé aqui em Tapetim veio através da minha vida, com a ligação. Tive com a ligação com o Roslon, lembra de Roslon? E antes, né, de eu estar no Verbo, que eu passei por outra igreja. Mas eu me lembro que eu já estava com a visão. E eu amo a visão. Eu sempre digo, daqui eu quero ir para o céu com essa... Onde Deus me conectou. Onde eu chegar eu falo bem do Verbo da vida, da igreja, da visão, da missão, do propósito. E eu estava lá na igrejinha, né, e de repente chegou uma irmã da Assembleia de Deus. Na época não era Verbo, era Filadélfia. Eu cuidava de um pequeno rebanho, não tinha nem 10 pessoas, não era, Diego? E a irmã chegou lá, a gente tem aquele costume de dar oportunidades. E ela veio e eu dei uma oportunidade dela, irmã, que era de outra denominação. Você está com oportunidade. Na época eu já estava ensinando sobre fé, já estava ensinando a respeito do amor de Deus, né, da pessoa de Deus. E quando ela chegou, né, teve uma oportunidade e ela começou a ministrar e começou a dizer, Deus mata, e Deus isso, e Deus aquilo. E eu lá atrás, meu Deus do céu, está destruindo tudo que eu construí. Agora é interessante que ela já sabia que eu já vinha o que eu ministrava. Então ela não fez por inocência. Ela fez porque ela quis fazer. Eu cedi o púlpito para ela bagunçar na igreja. Na verdade, ela bagunçou a igreja que eu estava pastoreando. Meu Deus, que coisa terrível. Eu lá atrás, eu tinha que resolver aquilo, né? Mas não podia resolver de qualquer jeito e não podia ser naquela hora. E aí ela saiu, acabou o culto, né? Na época eu trabalhava numa empresa e eu ganhava muita bonificação. E eu me lembro que eu ganhei uma bonificação. E eu reverti aquela bonificação em ventiladores. Veio 21 ou foi 22 ventiladores. Era um monte de ventilador lá em casa. Quando eu ganhava muita bonificação assim, eu ganhava ponto, revertia e eu vendia. Quando acabou o culto, fui lá fora.
Aí o Espírito Santo, e eu chateado com ela, né? A carne querendo gritar, a alma querendo falar alguma coisa, e o Espírito Santo disse, vá na sua casa. Eu disse, tá certo. Pegue um ventilador e doe para ela levar para a igreja dela. Rapaz, eu obedeci àquela voz. E dei o ventilador e a irmã chega e saiu sorrindo assim. Ó. Deus é bom demais. Mas Deus foi mais além, porque Deus mandou eu ajudar na instalação da igreja deles. E eu fui e ajudei na instalação da igreja deles. Então, o amor é isso, é uma decisão. É uma decisão do coração, independente do sentimento. Eu já passei por muitas situações que eu precisei andar em amor. Nem sempre eu andei, viu? Algumas vezes eu não andei, algumas vezes eu andei, outras eu não andei. Eu me lembro de uma mulher que na época que eu tinha comércio, que eu tinha arrendado esse comércio para um rapaz e esse rapaz estava lá no comércio. Mas esse rapaz não funcionou, não botou para frente, acabou tendo moído lá no ponto que era alugado com essa mulher. E ele descobriu que essa mulher estava usando a casa dela e puxando energia. A gente estava pagando a energia no ponto comercial do comércio e da casa dela. Ou seja, ela estava usando de má fé. O rapaz descobriu, né? Disse, eu não vou pagar energia não, eu não vou pagar energia não. E eu tinha arrendado para ele, eu não tinha mais nada a ver. Mas acabou sobrando para mim. Na época, isso tem muitos anos atrás. E eu fui falar com essa mulher, ela querendo que a gente pagasse energia. Quando eu cheguei lá onde ela estava, e ela olhou para mim assim e danou a mão no meu peito. E foi, você não é homem não, pá! Você não sabe o que é levar um murro de uma mulher não. Penso numa vontade grande de soltar a mão na cara. Mas eu fiz diferente, irmão. Eu baixei a cabeça e saí. Passou muitos anos, né, com essa situação. E meu coração não tinha sentimento, não tinha mágoa, graças a Deus. E uma vez Deus mandou eu entrar na farmácia dela, vá na farmácia dela. E eu entrei dentro da farmácia dela e Deus disse, agora peça perdão a ela. E eu disse, Tânia, ninguém escutou. Corta essa parte aí. Eu queria lhe pedir perdão. E ela, mesmo incrédula, ela me perdoou. Disse, não, Roberto, deixa isso para lá. Eita, que sensação maravilhosa. A melhor coisa do mundo é estar em paz no coração. Irmão. Muitas situações. Eu já fui, na época que eu trabalhava com meu pai, quando eu era bem mais jovem, né, eu trabalhava com ele, certo que eu não era aquele bom funcionário. Né? Até porque era pai, aí a pessoa queria driblar, né? Mas eu já estava casado, já estava me alinhando. Eu não era pastor, não. Estava me alinhando na vida, né? E quando o pai tinha contratado o meu cunhado para trabalhar, e nesse dia eu tinha me atrasado, não sei se foi 30 minutos, eu me atrasei. Trabalhava com o pai, e nessa época eu trabalhava também com vendas. Ele me dava um dia para eu viajar para trabalhar vendendo. Tinha um dia na semana e o resto eu trabalhava pelo telefone. Aí trabalhava com o pai, tinha os benefícios, tinha ajuda na feira, tinha salário. Né? E Deus já vinha tratando comigo. Me lembrei agora, eu tava pastoreando a congregaçãozinha, não era, Daniel? Tava. Deus já vinha tratando comigo a respeito de eu andar em fé, a respeito do pastorado, a respeito de eu me entregar completamente. E o Espírito Santo tinha dito para mim, para eu sair, deixar o comércio do meu pai e viver só por enquanto das vendas, que dava tempo eu me consagrar, dava tempo eu buscar.
E eu estava resistente, né? Eu não queria tomar aquela decisão. Isso tem muitos anos. Eu não queria tomar aquela decisão. Eu ainda não tinha aquela fé suficiente para ir me entregando completamente à obra de Deus. Mas quando eu cheguei naquele mercado, eu pisei o pé. O pai olhou para mim com aquela cara ignorante e disse: não precisa mais vir aqui, não. E eu saí de lá, irmãos, eu tinha dito assim, eu tinha dito à mãe. Eu comecei a entender sobre submissão, sobre obediência, né? Porque submissão, ela atinge várias áreas. A submissão de uma paternidade, seu pai, sua mãe, de autoridades governamentais, submissão espiritual, eclesiástica. E eu cheguei lá, pai disse aquilo, né? Eu tive aquele choque, mas eu me lembrei que Deus estava trabalhando também na minha vida. Eu saí e vim embora para casa. Apesar de eu ter levado aquela pancada, eu saí com uma sensação de muita paz. Porque era uma direção de Deus que eu estava resistindo. E era como se Deus estivesse usando meu pai para eu sair de lá. Agora deixa eu te dizer, naturalmente, no sentimento, eu tinha toda a razão do mundo para não ir nem mais na casa do meu pai, ver ele, naturalmente falando. Quantas vezes um filho não fica chateado com o pai, né? Não quer ver o pai, ou se intriga, ou não quer mais nem saber. Rapaz, eu acho que eu já tinha lido esse livro aqui. Olha como o bichinho está velhinho. O Amor, o Caminho para a Vitória. Até trouxe ele, mandei até. Eu acho que já estava encadernado, não estava? Quando um irmão me emprestou esse livro, eu nunca devolvi a ele. Depois de muitos anos, ele veio aqui em Itapetinho, irmão Benito. Eu digo, ô Benito, eu nunca te devolvi aquele livro, rapaz. Mas foi um livro que me impactou. Eu tinha todos os motivos do mundo para ficar chateado com meu pai. Mas eu estava sarado por dentro. Eu estava blindado por dentro. É tanto que ontem à noite eu buscando a Deus e dizendo, eu preciso me fortalecer mais na área de andar em amor. Eu preciso me fortalecer. O Espírito Santo foi e mandou eu pegar o livro ontem e eu me lembrei, né, do livro. Fui logo da parte do perdão. Porque as mesmas coisas, pastor, a gente tem que ouvir. A gente nunca deve se enjoar de dizer, veio para aqui, o pastor falou aquele testemunho já 5 vezes. As mesmas coisas é segurança para a gente. O pastor já ministrou tanto essa palavra, mostrou tanto esses versículos. Mas é neles que a gente tem que permanecer. É neles que a gente tem que permanecer. Aí eu tinha tudo, mas eu estava blindado. E o Espírito Santo disse, continue em visitar seu pai. Visitar sua mãe. Já casado, né? E eu continuei do mesmo jeito. Meu pai era uma pessoa que não tinha... Era ignorante, ele não tinha entendimento sobre a fé, sobre a palavra, cria do jeito dele. Eu sei que eu vou te dizer uma coisa, uma pessoa que não aceitava o evangelho, e depois de 20 anos, por causa da minha mudança e da minha atitude, e o andar em amor, meu pai se converteu e partiu para Jesus, partiu para o céu convertido. A gente tem muitas situações, irmão, que a gente vai ter que dizer sim, né, ou dizer não para a nossa carne. E a gente tem que dizer, o certo é de sempre dizer sim. Sempre dizer sim, porque isso é andar pelo Espírito. Quando eu costumo dizer assim, a gente que sabe a importância da oração em línguas. Quanto mais eu oro em línguas, eu vejo a línguas assim. Quando eu estou orando em línguas, estou vendo aqui meu reflexo aqui. Quanto mais eu oro em línguas, eu vejo o meu defeito. A língua é uma construção, a oração em língua é uma edificação espiritual para me mostrar os meus defeitos.
Olha aí para sua irmã e diga assim, mas quando o seu defeito é mostrado, não seja resistente em obedecer. Tem gente que carrega mágoas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e nunca perdoa. Por que não perdoa? Não, eu já perdoei. Será que perdoou? Se a pessoa vive falando, vive contando, vive dizendo, será que perdoou? Não existe perdão nisso. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem um costume de ser muito orgulhoso. E a gente bate no peito e diz assim, eu estou em paz. Mas, às vezes, o Espírito Santo diz para a gente, tu está em paz. Será que tu está em paz? Ontem mesmo eu tendo uma conversa com Morgana e Noel, um momento de aconselhamento, né, dessa nova fase que Deus vai fazer na vida deles. E ela me contando, né, da vida abrindo o coração dela de sentimentos, de mágoa que vinha acontecendo nela. E ela vivendo com uma vida comum. É porque eu disse a ela, ó, é possível a gente começar a viver uma vida dentro do evangelho aqui, algo comum, achando que tudo está bem. Mas será que tudo está bem mesmo? Será que eu estou bem mesmo? Será que ou eu não estou me enganando? Porque é possível a gente estar se enganando a si próprio. Uma vez que a gente perdoa, irmão, a gente tem que aprender a esquecer. Não é que aquilo vai sair da sua lembrança, que você não vai perder a memória. A gente vai sempre se lembrar, irmão, das situações. Eu tenho uma cicatriz aqui na coxa, quando eu era pequeno, andando em cima de um... É sapata, né, que chama? Tinha uns ferros assim, eu brincando de carrinho assim, bem pequenininho. Como se fosse isso aqui. Eu, pá, escorregou. E eu caí, fiquei com a perna assim, o ferro entrou aqui dentro. E eu fiquei pendurado lá, era meio alto, na sapata. Deu um jeito lá e consegui tirar e fui para casa, arrastando a perna. E eu fui criado de uma forma de muita ignorância, muita brutalidade. Pai bebia na época. E pai, quando me viu, eu chorando, menino chorando. Pai apontou o dedo e disse, bote álcool e dê uma pisa. Cadê Tiago? Eu estou sentindo falta de Tiago. Bote álcool e dê uma pisa. Era assim, eu era criado assim. Eu não culpo meu pai, porque a criação dele, isso é reflexo da criação dele. Mas naquele tempo eu não entendia. Essa cicatriz ainda está aqui hoje. E a cena de pai dizendo bote algo e deu a pisa também está aqui. Só que assim como eu olho para essa cicatriz e não sinto mais nada, é só uma lembrança, eu olho para o passado, quando meu pai me tratava mal. E para mim é só uma lembrança. Não existe uma mágoa mais. Não existe um sentimento carregado dentro do meu coração. Nem dói. Porque a cicatriz é só a lembrança. Quando a gente decide perdoar, é só a lembrança. A gente decide perdoar, a gente cava um buraco e enterra. E não fica mais tentando cavar para encontrar de volta, não. Uma pessoa magoada, ela está contaminada. E o problema é que a contaminação começa a refletir para os outros. E começa a atingir outras pessoas. É tão diabólico a contaminação que a pessoa fica tão envenenada que a pessoa começa a abrir a boca e falar da situação para todo mundo. Além dela estar contaminada, ela não percebe que ela é um instrumento de Satanás para contaminar muitos. E o problema disso tudo é que a pessoa contaminada, ela paralisa, ela não consegue avançar.
Mas além dela paralisar, quem está perto dela é paralisado. A família é paralisada. As coisas começam a paralisar, os negócios começam a paralisar. A mente é paralisada. Começa a criar uma crosta espiritual que até as revelações da palavra são paralisadas. E começa a contaminar, porque aquilo que está dentro, quando não é tratado, é exposto para fora. E quando é exposto para fora, começa a contaminar outras pessoas. E nós somos responsáveis por as pessoas que nós estamos contaminando. A pergunta é, eu queria que você perguntasse para seu irmão. Olhe para ele e diga assim, você está agregando essa igreja ou ajudando a destruí-la? Ah, mas eu queria que essa igreja fosse a igreja perfeita. Não é. Não é. Nem nunca vai ser. Quando nós estiver lá, nós vamos ser. Lá e voltar, né? Porque nós vamos voltar, nós sabemos disso. Mas não é ainda perfeito. E nunca vai ser. Porque se a igreja for perfeita, significa que nós ia parar de crescer. Só ia ter os perfeitos. Mas e os bebês? E os novos convertidos? E os que vêm? Estão entendendo? E eu sou responsável, não sou o pastor, mas você que está sentado é responsável pelo novato também. Meu momento que eu disse, conversando com Morgan e Noel, né, eu posso ter esse momento com qualquer um, só me chamar, viu? Eu olhei para ela e disse assim, olha Morgana, eu disse, você não precisa ter vergonha de nada, porque o que vale agora é a sua vida daqui para frente. Eu disse, olha, daqui para trás foi uma coisa. Agora quem vai decidir como vai ser sua vida daqui para frente é você. Porque o diabo é diabo. E assim como ele trabalhou para trazer a ofensa no seu coração, ele pode não trabalhar da mesma forma que ele trabalhou. Ele pode trabalhar de outras formas, mas ele vai trabalhar. E da mesma forma que ele fez você viver um evangelho comum, ele pode fazer você voltar a viver futuramente um evangelho comum. Como se tudo fosse uma coisa natural. Falando, me arrupiando todo. Apesar de que tem nada a ver com fé, mas é bom também. É a unção. A gente tem que parar de ser menino, parar de ser criança. E começar a olhar para onde eu estou indo. Para quem eu estou emprestando meu ouvido para ouvir certo tipo de conversa. Eu tenho que aprender a até cortar quando uma pessoa vier fazer certo tipo de comentário. Para a pessoa ficar envergonhada. A pessoa ficar envergonhada. Porque a gente não pode se vender, não. O nosso testemunho, irmão, pode salvar a vida. Eu soube ontem uma coisa que eu não sabia, mas que me edificou muito. De um rapaz que hoje ele está ligado em cobertura espiritual comigo. E ele mora em São José do Egito. E há muitos anos atrás, ele teve uma oportunidade de ir comigo em Patos. Ele é mecânico e eu ia comprar um carro e eu convidei ele para ir comigo, para olhar o carro. Ele entende, eu não entendo. Entendo assim um pouco por cima, mas na mecânica, na questão de ver pintura. E eu disse, vamos comigo. Ele foi. E eu tinha uma quantidade de dinheiro, não dava para comprar o carro. E chegou lá, na mesa, lá para financiar o restante do carro que tinha. O rapaz da loja lá
pegando os dados, disse, e você é o quê? Eu disse, eu sou pastor. Aí ele, eu nem me lembrava disso, mas ele olhou para o outro rapaz e o outro olhou para ele. Em outras palavras, essa ficha não aprova. E ele olhou assim e disse, mas olha, deixa eu lhe dizer, vão ligar para você, vou passar aqui, vão ligar para você. Ele não chegou a dizer que não aprova, mas o olhar dele, eu estou dizendo. Vão ligar para você. E quando ligar para você, porque eu trabalhava com vendas no passado, acredito, ele disse que eu estava trabalhando na época com representação, mas acredito que não estava não. E isso foi uma pessoa que me contou que ele contou. E ele disse, contando no grupo de conexão, que o rapaz chegou para mim, disse na sala, disse assim, olha, você... Não, disse assim, quando ligar para você, que vão ligar, você diga que trabalha com representação. Você é vendedor. E eu nem me lembrava disso. Olha como é importante nosso comportamento. E eu sou bem espontâneo, né? Vocês sabem, me conhecem. E eu disse assim, eu vou dizer que eu sou pastor. Não sei o quê. Não, eu vou dizer que eu sou pastor, porque eu sou pastor. Se não passar, passou, mas eu vou dizer que eu sou pastor. Eu podia ter concordado com ele. É só uma besteirinha. Deus perdoa. Eu tinha 2 pessoas ali, 3, né? Os 2 atendentes. Um era o filho, se eu não me engano, filho do dono da loja, que é até conhecido meu, Gustavo. E tinha esse outro irmão, novo convertido, não tinha muito, né? Não é tão novo convertido, mas não tinha muito entendimento da palavra ainda. 3 pessoas que um dia eles poderiam... Eu estava pregando na igreja do pastor Nivan, subindo no púlpito. Abra a Bíblia aí, irmãos. A mensagem hoje é sobre caráter e integridade. E eles 3 sentados assistindo o culto lá. Ah, é de caráter íntegro. Estou lembrado de tu. Que autoridade moral tu tem para falar de caráter e autoridade? Se tu, quando eu mandei tu mentir, tu mentisse. Mas foi um resultado ao contrário. Porque eu tive um posicionamento. E eu disse, eu vou dizer que eu sou pastor. Acredito, nem ligaram para mim. Parece não ligar, não. Que ele mandou a resposta e disse, já aprovou tua ficha. Porque a gente passa com a verdade. E eu passei com a verdade. Mas o mais bonito da história é que ontem, terça-feira, no grupo Conexão, em um grupo onde tinha pessoas eu não estava, relatos que chegaram até mim, essa pessoa disse, eu estou com o pastor Roberto, ele é, se eu não me engano, disse até meu pai na fé, pai na fé. Me lembro que quem disse foi Tiago, por causa de uma situação que eu vi. E na hora eu até pensei, que besteira danada. E hoje eu vi. Por isso que eu não saio de perto dele. Então um testemunho, um comportamento vai atrair outras pessoas. O que é que está saindo da minha boca? Será que eu estou desenterrando defunto? Será que eu estou... Pode vir, Ministério do Louvor. Tem coisas aqui para falar, mas nós estamos na nuvem. E nós vamos permanecer nessa nuvem. A gente muitas vezes nota as coisas, mas quem guia é o Espírito. Mas eu não posso sair daqui sem deixar um versículo, não. Hebreus 12. Agora eu acho que eu apaguei o versículo aqui. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. Glória a Deus. Você está recebendo essa palavra?
Só um minutinho, viu? Estou procurando o versículo aqui. Vai dar certo. É 12, verso 15. Coloca, não sei se é na versão NVT. Coloca na NVT para ver. Eu quero que você ler comigo. Não, isso é NTLH. Coloca RA, por favor, para eu ver. RA. RA, alguma coisa assim. Quero chegar na versão que eu... Não é essa versão. Tome, eu tento ver a versão NVI. Essa aí mesmo. Lê comigo. Pode tocar, Alden, pode tocar. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine o mundo. Tudo a ver com o que foi falado, né? O Pedro falou. O primeiro conselho que a palavra dá é para que tome cuidado. Libera aí, por favor, Léo. Primeiro conselho que... Pode fazer um vaso. Primeiro conselho que a palavra dá é para que se tome cuidado. Tá pegando, Alden? Muta aí, por favor. Já tem um louvor? Qual é? Não pegar, você pode liberar aí, Léo. Se não pegar, você pode tocar teclado. Só o teclado. Caso não pegue. Tome cuidado para que ninguém se afaste. Aí onde entra também, porque o verbo da vida, o pastor vai testificar comigo aí. Se tem uma coisa que a gente crê é na justiça de Deus e na graça, né? Mas às vezes as pessoas estão tipo abusando da graça, levando para um extremo demais. Mas a Bíblia é clara, quando a carta aos Hebreus, vocês sabem, foi uma carta escrita para a gente. Não foi para quem não era cristão, era para os cristãos. E a Bíblia diz: tome cuidado para que ninguém se afaste da graça. Se a Bíblia diz se afaste, é possível eu estar na graça, mas ao mesmo tempo é possível me afastar da graça, do favor. Não estou falando que a gente um dia está salvo, outro está perdido. Não é isso que eu quero dizer. Mas existe uma graça e um favor de Deus sobre a nossa vida, e vocês sabem disso. Não é a graça que faz a gente avançar? O favor, a unção, o poder, não é? Mas quando eu começar a me afastar dela, é possível me afastar, mas Deus está dentro de mim, eu sei que Deus está dentro de mim. Mas assim como tem situações que a gente quebra princípio que traz consequência, afastar da graça é uma quebra de princípio também, que pode trazer consequências. E a Bíblia diz: tome cuidado para não se afastar da graça de Deus, para que nenhuma, lê comigo, nenhuma, mais forte, nenhuma raiz de amargura. Não, segura aí, raiz de, ao brotar, causa perturbação e contamina muitos. Porque a mágoa, a amargura vai causar perturbação no indivíduo próprio, e o resultado vai contaminar muitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é dia, se você entrou aqui, botar um ponto final em algumas coisas na sua vida. Hoje é dia de cavar um buraco, socar dentro e dizer: a partir de hoje, Satanás, tu não vai mais levantar essa situação, não. Porque eu tiver que perdoar, eu perdoo hoje. Eu libero hoje. Eu me liberto hoje em nome de Jesus.
pisar em cima. E você, qualquer um, blindar os nossos corações, ouvidos, para não estar recebendo informações de uma pessoa amargurada. Quer um conselho? Você mesmo pode falar para o seu irmão, quer um conselho? Não fique muito tempo perto de pessoas amarguradas, que vai te contaminar. Ore por elas. Ore por elas. Ore para Deus tratar, Deus quebrar. Deus, não estou indo para orar para matar, não. É para orar para Deus sarar isso, tirar isso, mudar. Amém? Para a gente caminhar, não ficar travado. Eu não posso ficar travado, irmão. Não posso travar. Eu preciso caminhar. Eu preciso avançar. Às vezes já aconteceu, pronto, o testemunho de antes aí que foi muito bonito, eu até pedi para um dia ele falar para a igreja, e eu vou preparar um dia para ele falar para a igreja. O testemunho dele é muito bonito, que ele ficou tratando como comum. Ele disse que vinha por culto. Eu vou só dar um spoiler, mas quem vai falar é ele. Ele está com muita vontade de falar. Mas ele vinha para o culto, ele sentava vinha para a reunião, para cultuar a Deus, sentava, mas o coração travado, ofendido. Diz que a mensagem chegava, ele não recebia nada. Ele sabia que era certo, mas não recebia nada. E aí ele ficava com raiva. E quando chegava em casa, chegava em casa, ele para Paulinho, blá 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 blá. Depois vai contar os detalhes. E Paulinho disse que aquilo foi contaminando o coração dela. Chegou um ponto que ela disse, não estou mais com vontade de ir para a igreja, não. É isso que acontece. Prejudica. Atrapalha. Amém? Quando ele viu que ele caiu a ficha, que ele disse, rapaz, que está errado aqui é eu. Que ele reconheceu, voltou para o ponto certo, para a direção, porque na caminhada da fé, se a gente tiver cuidado, é possível a gente se perder nela. E eu costumo dizer assim, quando a gente se perde na caminhada, a gente tem que parar, verificar onde eu me perdi. Porque às vezes o cara está na igreja e está perdido, está fora do propósito. Ofendido, enjoado, ofendido com o irmão, ofendido com a igreja, ofendido com lideranças. Não quero mais nem servir, não quero. Só regredindo, só. Não está percebendo que é o próprio Satanás abafando a pessoa. Não avança. Se não rasgar o coração como antes rasgou, e quando ele rasgou, viu que ele estava errado, sarou o coração de Paulinha, e eles estão aí para a glória de Jesus. Você canta? Vê se consegue ali, Marrone. Vê aí com o Bruno aí. Menos na hora. Você está pronto? Um dia desse eu conversando com o Kleber, não falando mal não, falando bem, né, da igreja de pessoal lá de Pretinho de Zuca. E eu dizendo, Kleber vai testificar, eu dizendo na casa dele, porque aqui ainda é light, né? Ainda é light. Porque lá é assim, ó. Discipulado é colado. Fecha essa garrafa aí. Discipulado é colado assim. E aí, fosse para onde? Fizesse o que hoje? Tá tratando bem tua esposa? Vai viajar para onde? Por que tu não dissesse? Fizesse o estudo hoje? Ei, tá comprando essa moto aí, tu tem dinheiro para pagar?
Esse cabo está ofendido comigo porque eu dou instrução. Eu vou dizer assim, vai lá para a Zuca. Quando for para a Zuca, eu vou lá para o pastor Roberto, que ele é mais tranquilo. Ele é mais paciente. Eu pensei que ele ficava muito no meu pé. Apesar de que, outra coisa para finalizar, para nós cantar. Eu nem me lembrava disso, quem lembrou foi Tiago. Alguém vai chamar Tiago lá em cima? Eu tenho algo para passar para ele. E ele me lembraram, não sei quem foi que me lembrou. Que uma vez o pastor Alan estava lá em Brejinho, ponto de pregação, e ele estava debaixo da minha supervisão. E o pastor Alan chegou com uma moto, bem animado. Comprei, pastor, a moto. Eu nem lembrava disso. E eu sabendo que ele estava passando dificuldade financeira em casa e ia comprar uma moto. Olha o peso. Como é que danada lá? Eu sei que existe fé, mas existem situações que também tem que pensar. A fé tem que ser inteligente. E quando eu olhei para ele, eu não lembrava disso, né? Foi Tiago que disse. Ele disse, rapaz, vá-se embora devolver a moto. Pesado, pastor. O homem era tão submisso e obediente que ele foi triste, mas devolveu a moto. E é difícil você fazer uma coisa, é ou não é? Acho que é mais difícil para mim. Resultado da obediência, quando ele foi devolver a moto. Oh, Deus seja louvado. O rapaz disse, a moto é sua. Vale a pena obedecer ou não vai? Fique de pé. Eu queria que você refletisse nessa letra dessa canção e ao mesmo tempo rasgasse seu coração essa noite. Feche seus olhos. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu vendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Adoro. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Declare mais uma vez. Oh, Ele me amou. Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Os céus
se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Somos sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu se atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Não tenho tempo. Aleluia! Seja livre nessa noite. Que Ele me ama. Ele me ama. Seja livre de todo ressentimento. Seja livre. Ele nos ama. Sim, Senhor, nos ama. Aleluia. Essa noite que você veio para receber da parte do Senhor, para criar uma estrutura dentro de você, você precisa deixar coisas para andar mais rápido. Você precisa de deixar coisas, ressentimentos, amargura, porque a graça te alcançou, a graça te fez livre. Não volte mais para onde você estava. Seja livre nessa noite, seja leve. O Espírito de Deus está falando nessa noite. Seja livre, libere, 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 libere. Há um tempo novo de ajuste, de alinhamento que o Espírito de Deus está trazendo. Ouça o que o Espírito está trazendo. Há um tempo onde a minha palavra vai trazer de novo um caráter formado, um avivamento de caráter, onde o caráter faz você permanecer. Não em tempo, mas permanecer na fé, permanecer seguro, permanecer sempre olhando para o autor e consumador da sua fé. Ele te perdoou. Ele te perdoou. Jesus na cruz do Calvário, antes da cruz, ele tinha tudo para desistir. Foi traído. Mas na cruz do Calvário, ele demonstrou para toda a humanidade que é possível amar, que é possível permanecer. E ele fez justiça não matando, mas morrendo. É tempo de morrer o nosso orgulho. É tempo de morrer aquilo que nos deixa preso. Deus quer nos ver livre, voando, correndo na unção do Espírito. Por dentro e por fora, não só por fora, mas por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Corra por dentro. Aleluia, aleluia. Canta mais um pouquinho o refrão, pastor. Feche seus olhos, irmão, levante suas mãos. Deixa o Espírito trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar.
Deixa. Me ama, Ele 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 me ama. Somos sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça estamos afogando, os céus se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, sim, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele, sim, Senhor, Ele, oh, Ele me ama. Oh, eu sei que xarabacaramaçu. Obrigado, Espírito Santo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você sentir não, faça. Você saísse do seu lugar, desse um abraço em alguém, sei lá, liberasse uma palavra, orasse juntos. Eu vejo uma unção de quebrantamento essa noite. Pode sair, olha para o lado, tem pessoas falando. Seja guiado. Seja guiado. Saia do seu lugar. Pode sair do seu lugar. Se movimenta na igreja. Pode sair. Pode sair, se movimente. Ande que Deus vai guiar você. Ande. Ande na igreja. Ande. Isso. Ande. Tem pessoas aqui precisando de um abraço, viu? Tem pessoas precisando de um abraço. Vento do Espírito sopra nesse lugar, trazendo vida, vida, vida. Vento do Espírito vem nesse lugar. Abraça sua irmã. Abraço. Trazendo vida, vida. É tempo de quebrantamento. 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 Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. É tempo de se quebrantar, é tempo de ouvir a voz do Espírito. Não endureça os vossos corações. Seja livre, 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 livre de toda a condenação. O pecado não te domina mais. A
doença não te domina mais. Você está sendo curado na sua alma. Receba, receba a sua cura. Receba a sua cura. Oh, oh, oh. Livre, 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 livre. Oh, oh, oh. Seja livre, livre, livre. Mama soko churara mama mai. Yara masiki denana. Rora masiki chera mama suru borobrosu. Ikidana mama soko shuru borobrosu. Yara mama suru. Tiago, vem aqui na frente. Eu tenho uma palavra para você. Pode continuar tocando. Pode cair. Eu vejo duas portas se abrindo. Duas portas. Uma já aconteceu pela fé, outra já aconteceu pela fé, mas vai acontecer. Essa outra porta vai ter que ter renúncia e vai ser uma decisão forte, viu? Mas vai haver muita recompensa nessa decisão. Tem coisas que só é liberado na nossa vida quando a gente obedece e age. Às vezes Deus manda a gente dar algo, pode dar. E às vezes aquilo que a gente dá mexe com a gente. Mas quando a gente dá, as portas se abrem. E o que você fez, você abriu. Você abriu. Você abriu. Você abriu portas por causa da sua obediência. Mesmo às vezes a carne dizendo não, mas você decidiu fazer pelo Espírito e portas se abrem. Está até ser hoje. Dá um abraço pra mim. Agora se prepare para outra porta, viu, que vai chegar. É um tempo ainda, mas está chegando. Obrigado, Jesus. Você foi abençoado essa noite. Pastor, muito obrigado, viu? Eu creio que
lives, que outras rodadas você vai estar por aqui. Levante suas mãos. Diga: Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite preciosa. Vai ficar marcada na minha vida. Será um divisor de água. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Eu não quero que vocês parem de tocar isso aqui não, viu? Pode continuar tocando. Porque eu quero que vocês saiam daqui hoje debaixo dessa reverência, dessa som tá aqui. Dê um abraço ao seu irmão, saúde ele na graça, saúde ele na paz. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.